Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando mais uma semana, e eu peço para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e sempre compartilhar. É só copiar o link e jogar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram e Facebook. É muito importante o seu compartilhamento e também é só clicar no curtir porque ajuda bastante. E como eu disse, a semana começando um pouco mais leve para o torcedor do Vasco, porque até que enfim, após 3 derrotas no Campeonato Brasileiro da Série B, o time venceu ontem a Ponte Preta por 2-0 jogando em São Januário pelo Campeonato Brasileiro da Série B, uma vitória muito importante com gols dos volantes Bruno Gomes e também Caio Lopes, vitória por 2-0 sobre a Macaca, que o Vasco agora com esse resultado sobe da 11ª colocação para a 10ª colocação, mas pelo menos fica mais próximo do G4, o Vasco que tem 31 pontos e fica a 4 pontos do Botafogo, que é o primeiro time dentro dos 4 primeiros colocados da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Vasco também agora visa a próxima partida, que será na sexta-feira, novamente em São Januário, agora contra o Brasil de Pelotas. E aqui nesse Bom Dia Gigante, quem analisa essa partida é o técnico Lisca, e ele também fala sobre esse esquema tático que ele desenvolveu para essa partida contra a Macaca. Confere só. A estratégia foi melhor definida porque ela foi melhor treinada também, né? A gente pôde praticar ela, né? Porque anteriormente nós só trabalhamos ela na teoria, principalmente com aqueles jogadores que vêm jogando mais, né? E fica difícil de você melhorar a performance deles, né? Estabilizar a performance, né? O papel do treinador é melhorar e estabilizar a performance, né? Mas eu não estava conseguindo atuar com eles, né? Principalmente em exercícios, em repetições e mostrar, né, o que a gente queria, praticar, né, para o próximo jogo, né. Futebol brasileiro ele é difícil, cara, porque o treinador ele não consegue preparar a equipe, né? Ainda mais para o treinador que chega no meio do processo, um jogo em cima de outro. Eu tenho visto a Série A, né? A Série A está bem espaçada, é um jogo por semana, a não ser aqueles times que estão na Copa do Brasil e eventualmente na Libertadores. Então fica bem melhor para o treinador, né? Então a gente pôde experimentar alguns jogadores durante a semana, conversar com eles também, sentir quem estava melhor preparado mentalmente. Esse foi um dos casos do Caio, né? O Caio realmente é um jogador que tem crescido no nosso processo diário. O Andrei é outro, né? Vocês viram a entrevista do Andrei lá em Ponta Grossa, muita gente achou que o Andrei, ele falou um monte de coisa, mas eu gostei muito do que ele falou, porque ele mostrou indignação, ele mostrou que o nosso clube está bem longe daquilo que todos nós queremos, né? A capacidade que tem os homens que tem aqui dentro, né? Pai de família, tem uma meninada, mas tem muito homem, tem muito caráter, tem qualidade, tem camisa, tem trabalho, tem esforço de toda uma diretoria, tem uma expectativa enorme, né? De uma torcida gigantesca. Então nós ainda estamos muito longe daquilo que a gente quer, mas com essa semana agora nós temos aí mais alguns dias, né? Claro que temos um jogo já na sexta, outro na segunda, que é complicado, já não é a mesma coisa, mas a tendência é a gente evoluindo no processo e poder fazer as melhores escolhas também, quando a gente pode experimentar e praticar, né, nos treinamentos. Então acho que isso foi fundamental. E a postura também dos meninos, né? A volta do Castan para nós é muito importante, sem demérito a ninguém, mas o Castan é o grande líder dessa equipe, uma personalidade enorme, uma identificação muito grande com o clube, uma relação muito boa comigo, com o Márcio, meu auxiliar, já jogou com o Castan. Né? Hoje a gente estava sem o Rômulo, sem o Morato, sem o Bruno também, o Bruno ficou de fora da última hora, apesar que ele não ia começar jogando, até porque ele estava um pouco descontado, mas o Rômulo e o Morato também são caras bem experientes também, vão nos agregar muito, eu preciso de todos os jogadores, os meninos amadurecendo na marra também, né? Porque agora é estado de sítio, né? Estado de emergência, corda esticada, porque tivemos uma boa vitória, mas ainda estamos longe daquilo que nós pretendemos, né? Que é terminar essa competição dentro dos 4. A competição está muito difícil, muito parelha, muito dura. Então acho que hoje o mais importante era a vitória, com uma boa apresentação, com uma boa entrega, com uma boa pressão, principalmente no início. Segundo tempo cansamos um pouco, é um modelo diferente. Os jogadores ainda não estão adaptados a pressionar o tempo todo em cima. Podemos trocar um pouco de ritmo também. Ali no meio do segundo tempo ficamos bem com a bola, trabalhamos, mas chegou um momento que virou muita trocação, né? Lá e cá, que não era interessante para nós, porque nós já tínhamos a vantagem. Então tudo isso a gente vai poder acrescentar, melhorar e agradecer ao apoio de toda a diretoria, do torcedor do Vasco em especial, cara, na rua. Não é pouco que eu saí nesses dias, porque quando o treinador perde fica muito ruim. Agradecer em especial a minha esposa que está aqui do meu lado, a Dani,
que veio lá de Porto Alegre para me dar essa força, né? Eu estou muito engajado nesse processo e eu não quero perder essa oportunidade de jeito nenhum. E os jogadores também não querem, né? Então, acho que hoje foi uma vitória bem importante, né? Em homenagem também aos torcedores do Vasco. No aniversário, primeiro tempo não foi bom, mas nós estávamos bem na partida. O segundo tempo foi todo nosso contra o Operário, mais ou menos desse modelo que nós jogamos, né? Mas nós estamos bem satisfeitos ainda com a nossa pontuação, nós precisamos de mais e essa foi a tônica no nosso vestiário agora. Após o apito final, ainda no gramado, a dupla que fez os gols do Vasco nessa partida falou muito sobre o que aconteceu nessa vitória por 2-0 contra a Ponte Preta. Primeiro, Andrei, e ele fala, até porque, depois do jogo contra o Operário, na derrota, ele deu uma entrevista pesada, e agora ele fala sobre o seu sentimento nessa vitória contra a Ponte Preta. É um sentimento de alegria, eu acho que a gente absorveu o que o professor Lisca falou com a gente durante a semana, consertamos os erros, refletimos bastante e para hoje chegar aqui e fazer uma boa partida, buscar o tempo todo o segundo e o terceiro gol. Felizmente saímos daqui com 2-0, uma grande vitória, eu acho que serve muito para dar confiança para a equipe, para a sequência do campeonato, porque nós temos uma longa jornada e se Deus quiser vai ser de grandes vitórias e colocar o Vasco no lugar que ele merece. Já Caio Lopes fala sobre o trabalho do técnico Lisca nessa semana de preparação para esse jogo e também por ter marcado o seu primeiro gol como profissional do Clube de Regatas Vasco da Gama. Fala aí, Caio Lopes. Assim, quando ele chegou foi difícil, né? A gente estava tendo jogos de 3 em 3 dias. Então essa semana ele focou muito na parte tática, né? Pra gente não dar tanto espaço, pra gente conseguir pressionar, como a gente fez bastante parte do primeiro tempo. No segundo tempo a gente também deu uma pressão, mas um bloco um pouco mais baixo. E sobre o gol, cara, fui muito feliz. O primeiro gol é o sonho, né? De poder fazer um gol aqui. Eu comecei aqui com 5 anos treinando aqui atrás, então é um gol muito importante, né? Muito mais feliz pela vitória da equipe do que propriamente pelo meu gol. Dedicar o gol também para minha família que tá lá em casa, que não deixou eu me abater em nenhum momento, né? Que eu quase não joguei esse primeiro turno. Já a base do Vasco teve uma vitória nesse fim de semana num jogo muito importante. O time sub-20 venceu jogando no Nivaldo Pereira no sábado a equipe do Cruzeiro por 4-0, um resultado muito importante na estreia de Igor Guerra, que estava no time sub-17 e agora assumiu o time sub-20. Com essa vitória, o Vasco subiu para a 8ª colocação nessa competição no Campeonato Brasileiro Sub-20 com 19 pontos. Lembrando que faltam apenas 6 rodadas e os 8 primeiros se classificam para a próxima fase, a de mata-mata dessa competição. E os gols do Vasco nessa partida contra o Cruzeiro foram marcados dessa maneira. Você está vendo aí na tela o primeiro gol do Vasco marcado por MT num chutaço de fora da área. Os outros 3 gols foram de Vinícius Paiva. No primeiro, ele recebeu um cruzamento pela direita de Juninho e colocou no fundo do barbante. No segundo, ele recebeu na área e fuzilou o goleiro do Cruzeiro sem chances, batendo no ângulo, fazendo o Vasco 3-0. Depois do intervalo, o terceiro gol dele, o quarto do Vasco. Após grande lançamento, ele aproveitou a sua velocidade e colocou no cantinho, fazendo o Vasco 4-0. E a próxima partida do Vasco no Campeonato Brasileiro Sub-20 será no sábado, 3 horas da tarde, no Rio Grande do Sul contra o Grêmio. Partida essa muito importante. Se o Vasco vencer, inclusive, fica mais próximo de uma possível classificação para a próxima fase. E agora aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o volante Bruno Gomes foi cortado da relação de jogadores para essa partida contra a Ponte Preta minutos antes da bola rolar. Ele acordou com dores na altura do trapézio, foi medicado, mas não conseguiu ser relacionado para essa partida. Quem também ficou de fora dessa relação foi o zagueiro Hernando. O Vasco informou que no sábado ele sofreu um trauma no ombro e não pôde participar dessa partida. Ele será
reavaliado para saber se vai ou não para o próximo jogo na sexta-feira contra o Brasil de Pelotas. E o Vasco, ontem na vitória contra a Ponte Preta, estreou a nova camisa número 2 2021-2022. A camisa nova da capa será vendida a partir de hoje nas lojas Gigante da Colina. A versão masculina custa R$ 269,99, enquanto que a feminina R$ 239,99. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, o técnico Lisca fala sobre o assunto que todo torcedor quer saber: reforços. E ele admite que o clube vai sim trazer jogadores. Inclusive, o treinador fala sobre a quantidade de possíveis jogadores que serão contratados. Confere só. Infelizmente eu não estou com muito tempo, mas eu não vou ficar me queixando, eu sabia disso. É trabalhar com o tempo que eu tenho, se entregar ao máximo. E conto também com reforço, obviamente que conto. Todos os times, como eu falei para vocês, estão se qualificando, né? Estão buscando ser mais assertivos, ter mais opções. E é isso que o Vasco vai fazer também, como todas as equipes do futebol brasileiro. Uma primeira perna do campeonato, você já tem uma avaliação, você já tem as circunstâncias que você viveu e você já sabe onde que você tem que atacar. Nós precisamos de um pouco mais de maturidade também, algumas opções importantes para a gente, no setor defensivo principalmente, mas sem terra arrasada e sem desvalorizar os nossos jogadores, porque nós temos muita coisa boa aqui, muitos jogadores de qualidade, mas para o momento do Vasco, quanto mais opções e qualidade nós tivermos, melhor para todo o clube, melhor para a diretoria, melhor para os próprios jogadores, melhor para a comissão técnica também, mas nada de desvario, não. É 2 ou 3 jogadores que devem chegar em breve e o Pássaro, junto com o Jorge, com a diretoria, está trabalhando demais nisso. Não é fácil, nesse momento, tá? Você reforçar, ainda mais quando sai aquela notícia a semana, Vasco penhorado, Vasco... Né? Os jogadores, eles ficam meio assim, né? Mas nós estamos trabalhando forte e os jogadores sabem que aqui no Vasco tem uma diretoria séria, que está buscando regularizar o clube também em vários aspectos, né? E nós temos papel importantíssimo nisso, né? Eu falo isso para os jogadores. Nós somos responsáveis também por um Vasco melhor amanhã. Amanhã, no ano que vem, na próxima temporada, porque o nosso sucesso aqui vai fazer que o Vasco cresça novamente, volte para a Série A e volte cada vez mais a ser esse gigante do futebol brasileiro. É isso, torcedor. 2 a 3 contratações que o Vasco deve fazer nos próximos dias. Eu quero saber de você. Ele falou ali, jogadores mais experientes, principalmente no setor defensivo. Eu quero saber de você. Quais seriam essas contratações? Um lateral esquerdo, um zagueiro, um volante? Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. E mais uma vez eu peço para você dar o like nesse vídeo. É importante demais. É só clicar no curtir, não custa nada. Você também pode se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e sempre compartilhar nossos vídeos. É só copiar o link e jogar para todos os vascaínos que você conheça em todas as suas redes sociais. Siga a gente também no Twitter, no Facebook e no Instagram, no endereço @avascaíno, é o mesmo endereço nas 3 redes sociais. E claro, também se inscreva no nosso segundo canal, o Ave Mais. O card está passando aqui em cima do Acorda Vascaíno, feito por mim nessa manhã de segunda-feira, começando mais uma semana, pelo menos mais leve após essa partida, após essa vitória contra a Ponte Preta por 2 a 0. Lembrando que o Vasco volta a campo na sexta-feira, 7 horas da noite, em São Januário contra o Brasil de Pelotas. E hoje, mais tarde, 7h30 da noite, vamos ter a nossa tradicional live de segunda-feira, 7h30 da noite. Anota aí na sua agenda, com muitos convidados, muita participação e muita resenha para falar sobre o Vasco e essa semana que vem por aí, com jogos complicados, o restante da Série B. Tamo junto, grande abraço, ótima segunda-feira e a gente volta mais tarde na nossa live de segunda-feira. Tamo junto, valeu! Fui!